É muito comum, irmãos, na pregação do Evangelho, nós cairmos em extremos no que diz respeito ao papel daquilo que é o que nós chamamos de indicativo do Evangelho e o papel daquilo que nós chamamos de imperativo do Evangelho. O indicativo do Evangelho é aquilo que o Senhor fez por nós. E o imperativo é o que agora a igreja deve fazer em submissão ao que foi feito. Isto é, são as ordens, os mandamentos do Senhor com base naquilo que já foi realizado ou daquilo que o Senhor já realizou por nós. Por que que o capítulo 4 não é o capítulo 2, não apenas numericamente falando, obviamente? Por que que na ordem do raciocínio de Paulo, ele não começa o texto no capítulo 4, ou mesmo o capítulo 2, como se fosse o capítulo 4. Por quê? Porque haveria uma inversão muito clara na ordem, em que o que eu devo fazer e obedecer poderia passar a imagem que é fundamentada na minha própria força, no meu próprio poder, ou mesmo na minha própria lógica, segundo a minha própria mente, meu próprio entendimento. Mas o que Paulo faz na primeira sessão é exatamente mostrar para a igreja que não há fundamento algum ou poder algum no homem para fazer aquilo que Deus requer do homem. Você vai lembrar também que no nosso catecismo, tão belamente descreve isso quando pergunta o que a Bíblia principalmente ensina. E basicamente o que ela diz na resposta é: o que a Bíblia ensina é aquilo que eu devo crer acerca de Deus e o que Deus requer de mim. O que eu tenho de crer e o que eu tenho de fazer. A resposta do catecismo, ela é digna porque ela mostra literalmente que não é o que eu tenho de fazer e tenho de crer, mas o que eu tenho de crer e fazer. É o mesmo padrão, é o padrão que Paulo escreve aqui na sua carta. Porque o que ele passa a exigir de nós, ou melhor, o que ele passa a ensinar como necessidade de vida da igreja, irmãos, seria impossível ao homem se não fosse o Cristo ressurreto, habitando em nós pelo Espírito que agora habita em nós. Seria impossível se o poder da ressurreição não estivesse em nós. O poder que vence a morte, o poder que vence as cadeias do pecado, o poder que se aparta dos caminhos maus, não haveria condições em nós para praticarmos essas coisas se o poder da ressurreição não habitasse em nós. É necessário que a vida e o poder da vida habite em nós. O apóstolo Paulo, então, lembra, irmãos, que no domingo passado, a sessão toda vai até o verso 24, mas dividimos em duas partes, do 17 ao 19, e agora do 20 ao 24, relembrando que os versos anteriores afirmam. Vamos ler o texto comigo, verso 17 e 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo, primeiramente, mostra para a igreja de Éfeso, irmãos, e para todos nós vivíamos dessa forma. Era exatamente o modelo de vida nosso, antes de conhecermos a Cristo. Não há alguma condição, nenhum poder outro em nós mesmos de transformação, porque assim como não há chance para os gentios, não havia possibilidade para nós, à parte do Evangelho de Cristo. Por isso, então, ele no verso 20 quebra a estrutura, e aí começa a sessão que nós trabalharemos hoje, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ele estabelece um contraste inequívoco entre a vida cristã, não é? E vivida
e a vida dos incrédulos. E perceba como é inconsistente, irmãos, com o caráter de um homem piedoso, viver como os gentios vivem. Primeiro, ele mostra, há uma ruptura entre um modelo de vida e outro modelo, mas ao mesmo tempo ele vai olhar para a igreja e dizer, perceba como é indigno alguém que tem o poder da vida em si, viver como os gentios vivem. Porque os gentios andam em trevas, e eles não conseguem distinguir entre o certo e o errado. Mas aqueles em quem a verdade de Deus brilha, onde o conhecimento do Senhor se manifesta, irmãos, eles devem viver de um modo diferente. Não deve viver segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos, como regra de vida. Eles não são conduzidos pelas suas paixões, não andam segundo os anseios do seu próprio coração. Eles aprenderam de Cristo, eles foram ensinados por Cristo. A escola que eles frequentaram é a escola do Espírito que habita em nós. Esses não podem viver como vivem os gentios. Ora, entenda, irmãos, quando eu digo não podem, talvez não seja a melhor palavra, porque pode. Se não pudesse, se não fosse uma realidade, Paulo não estaria escrevendo isso à igreja de Éfeso. É possível que crentes que foram verdadeiramente salvos pelo Senhor estejam vivendo como os gentios. E é por isso então que isso é pregado, é por isso que isso é ensinado, para que eles se apartem, para que eles voltem e para que eles caminhem no caminho de retidão. O conflito está estabelecido, irmãos. Há uma distinção. Nós não andamos segundo o padrão do mundo, mas segundo o ensinamento de Cristo. E o que é que a doutrina de Cristo nos ensina? A renunciar às nossas disposições naturais. Que coisa! Eu sou chamado a abandonar as minhas disposições naturais, as minhas paixões naturais. Aqueles cuja vida não são distintas dos incrédulos, irmãos, não aprenderam de Cristo. Pois o conhecimento de Cristo, como diz João Calvino, não pode ser separado da mortificação da carne. Não há como você dizer, eu conheço a Cristo e não mortifico a minha carne. É como se você dissesse, o conhecimento de Cristo é apenas intelectual, é apenas saber algumas verdades doutrinárias. Esse conhecimento tem valor muito mais profundo que você possa imaginar. O que Cristo nos ensina acerca da sua obra? É importante nós termos a consciência daquilo que a própria Escritura nos mostra, irmãos. Eu queria ler com vocês rapidamente o Catecismo Maior da Igreja, as duas perguntas básicas, certo? O que é justificação, o que é a fé justificadora e o que é santificação, ok? Então são duas verdades aqui importantes, mas eu vou ler a pergunta 70 do Catecismo Maior e a pergunta 75 do Catecismo Maior. A 70 diz o que é justificação e a pergunta 75 o que é santificação. Então preste atenção nos termos utilizados aqui. Pergunta 70, o que é justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores. Então preste atenção nos termos, é um ato. Então, ele não descreve como um processo, ele descreve como um ato. É um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, na qual ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé.
Então, lembre-se, é um ato da livre graça de Deus. Agora, santificação, pergunta 75. O que é santificação? Resposta: santificação é a obra da graça de Deus. Perceba, aqui ele troca o termo ato por obra. A obra é algo que está sendo feito, é um processo, algo que está sendo construído. Enquanto a justificação é um ato único, a santificação é uma obra. E é o que ele diz aqui: santificação é a obra da graça de Deus. Só tem um detalhe: tanto a justificação quanto a santificação, ela é ato da graça de Deus. Só que, veja, a justificação é um ato da graça e a santificação é o que ele chama, é a obra da graça. Ambos procedem da graça, um como um ato, o outro como uma obra. E aí ele continua: santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações, e tendo essas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Cada dia nós morremos para nós mesmos e cada dia nós vivemos para o Senhor. O poder da ressurreição, a morte e ressurreição é operada em nós. O que Paulo passa agora a dizer, voltemos no texto, por favor, irmãos, de Efésios 4. Preste bem atenção no que Paulo aqui nos instrui. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Eu vou me despir do velho homem e vou me revestir do novo homem. Esse ensino de Cristo, que é o poder da ressurreição habitando em nós, nos faz morrer para nós mesmos e vivermos para o Senhor. O texto do verso 21, quando usa essa partícula se, não é, que é uma condicional aparente, se é que de fato. Charles Hodge, no comentário dele, ele faz uma análise da estrutura do grego e mostra claramente que esse se, como aquele mais ou menos utilizado em Romanos, quando diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Muita gente usa esse texto para falar como se fosse ali uma dúvida ou uma condição. Não é. O que Paulo, depois de argumentar toda a obra de Deus, diz: tendo em vista que Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, o que Paulo está dizendo aqui não é colocando uma condicional, mas o aspecto é: tendo em vista que vocês conheceram a Cristo, que vocês de fato conheceram a Ele, vocês não podem viver segundo os homens ímpios. Só que para chamar a atenção dos da igreja de Éfeso, irmãos, ele não apenas diz que eles ouviram a Cristo, preste atenção nisso. Vocês aprenderam o verso 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido. E aqui, aprender é por meio de ouvir, como ele coloca na sequência do texto. Se é que de fato vocês ouviram dele.
Aqui, algumas coisas práticas e rápidas eu quero trazer rapidamente para nós, irmãos. Primeiro, perceba que a revelação estabelecida por Deus, ela é direcionada para Cristo. Perceba que é para Ele que toda a revelação aponta. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é para Ele que ela aponta. Por isso é aprender a Cristo, sobre Ele, ou dele, ou nele. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Como erram aqueles que tentam interpretar as Escrituras sem revelar nelas a pessoa e a obra de Cristo. Como é triste ouvir pregação no Antigo Testamento, onde Cristo não é revelado na pregação, onde apenas moralismo e ensinamentos práticos para a igreja são levantados, mas Cristo não é conhecido, como se meramente a moralidade fosse suficiente para transformar um homem morto em alguém que ama e obedece a Deus. Se não for o Evangelho, o poder da morte e da ressurreição de Cristo, não poderemos obedecê-lo. Por isso toda a revelação aponta para Cristo. É por isso que a obediência que me redime é a obediência de Cristo. É por isso que a maldição que me salvou foi aquele que se fez maldição em meu lugar. Eu preciso dele, eu preciso conhecê-lo. Essa é a primeira coisa importante. Instrua, ensine sobre a pessoa dele. Não basta apenas, irmãos, e aí nós falhamos muito nisso, quando nós pensamos apenas assim, olha, importa ensinar a igreja, olha, Jesus salva, Jesus veio para redimir do pecado, Ele é o teu Salvador. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas quem é esse Salvador? Ele é verdadeiro Deus, é verdadeiro homem. Ele é Deus eternamente. Ele é um com o Pai. O que foi que Ele fez? Qual a obra que Ele realizou? Sem o conhecimento da morte e da ressurreição, porque não apenas que Ele morreu e ressuscitou, é quem morreu e quem ressuscitou, é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. E todos os benefícios da obra daquele que é perfeito Deus e perfeito homem, todos os benefícios nos são aplicados pelo Espírito. É por isso que o poder da vida está em nós. Eu preciso conhecer a Cristo. A segunda coisa importante que eu preciso lhe dizer, irmãos, nesse primeiro momento, é como vocês podem viver sem ouvir a verdade sobre Cristo, sobre sua pessoa e sua obra. Como é que nós podemos viver uma vida santa? Como é que nós podemos viver uma vida reta se não conhecemos o Evangelho? Paulo diz, vocês têm ouvido dele, não apenas vocês têm lido. O que se prega? O que se prega sobre a pessoa dele? O que se conhece sobre a obra de Cristo, irmãos? E quanto tempo você está debaixo da instrução do Evangelho e vive como quem é habitante das trevas? Quanto tempo você tem se submetido à fiel pregação da palavra e permanece na escuridão dos seus próprios pensamentos? Nós temos ouvido do Senhor o que temos ouvido, como isso tem se manifestado em nós. Como é que essa verdade, então, agora se manifesta a nós? Voltemos ao texto mais uma vez, irmãos. Ele diz assim, a verdade em Jesus, no final do verso 21. Segundo é a verdade em Jesus. O conhecimento superficial do Evangelho, pelo qual muitos estão aqui submetidos normalmente,
que não estão familiarizados com o que se chama de novidade de vida. Eles pensam que são muito sábios, mas o apóstolo vai pronunciar o seguinte para eles: a tua opinião e os teus pensamentos são falsos e equivocados. Existe um conhecimento do Senhor dividido em duas partes: aquele que é verdadeiro e genuíno, e o outro que é espúrio e falso. Existem dois tipos, irmãos. Mas a maioria dos homens falsamente imaginam que eles conhecem a Cristo, quando eles não conhecem nada, senão o que é carnal e ímpio. O apóstolo Paulo vai dizer, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 5, 17, ele vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura, não há como fugir disso. Se você está em Cristo, se esse é o conhecimento que você tem de Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram. O que é que eu posso dizer, irmãos? O conhecimento de Cristo que não é acompanhado pela mortificação da carne não é verdadeiro e não é sincero. O conhecimento de Cristo que não é acompanhado pela mortificação da carne não é sincero e não é verdadeiro. Não há como você fingir isso. O poder da vida, da ressurreição está em nós. Agora é isso que se requer de nós. O Senhor Jesus, por meio do apóstolo, não está dizendo à igreja: viva uma vida santa com seu próprio entendimento, com sua própria força, porque os incrédulos dos versos 17 a 19 viviam assim, e eles viviam segundo a impureza dos seus pensamentos e andavam longe do Senhor, vivendo na degradação moral. E como isso se revela diante de nós, em nós, irmãos? E aí o verso 22 nos ajuda a entender. Veja, por favor, o texto. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, vos despojeis do velho homem. O conhecimento de Cristo requer duas coisas. Requer de um cristão arrependimento e uma nova vida, claramente. E esse arrependimento, com essa nova vida, ele consiste de duas coisas básicas. Primeiro, negação de si mesmo. E segundo, regeneração por obra do Espírito Santo. Então preste atenção. A primeira é negar a si mesmo. Jesus disse isso: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, siga-me, negue-se. Você precisa negar a si mesmo e seguir-me. Só Deus, irmãos, é dito nas Escrituras que Ele não pode negar a si mesmo. Paulo vai dizer a Timóteo: ainda que eu seja infiel, Deus não pode ser infiel, porque não pode negar a si mesmo. Diferente de mim, para que eu siga a Cristo, eu preciso negar a mim mesmo. Esse é um ato claro do processo da salvação. Eu nego a minha própria vontade. E a regeneração do Espírito Santo, irmãos. Começando com o primeiro, ele nos ordena o seguinte, literalmente, que eu devo me despir do velho homem. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. A primeira coisa é colocar de lado o velho homem. E é interessante a metáfora que ele utiliza de vestimentas, porque é interessante isso porque é mesmo uma metáfora, a vestimenta que é tirada e outra que é colocada. Esse velho homem que está no texto sagrado
irmãos, como está exposto no capítulo 6 da carta aos Romanos e outras passagens, claramente nos chama a atenção para duas pessoas básicas na história: Adão e Cristo. A disposição natural do homem que ele traz consigo desde o ventre da sua mãe. Em duas pessoas, Adão e depois a segunda pessoa, que é Cristo. Esse é o perfeito Adão, o segundo Adão. É como se em nós habitassem duas naturezas: a natureza caída de Adão e a nova natureza em Cristo Jesus, pelo Espírito que agora habita. Nós nascemos de novo em Cristo. A nossa natureza pecaminosa, irmãos, é chamada agora um novo homem. Em outras palavras, aquele que deseja despir-se do velho homem deve renunciar à sua própria natureza. Aquele que quiser ser, aquele que deseja despir-se do velho homem, deve renunciar à sua própria natureza. Não é a natureza humana no sentido de deixar de ser homem. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai afirmar a nossa humanidade na sequência da carta aos Efésios, quando ele vai trabalhar o papel do homem, da mulher, do pai, do filho. Nós vamos assumir as nossas funções dentro da sociedade, mas não é isso. A natureza humana aqui é a natureza caída em Adão. Eu preciso renunciá-la. E como eu faço isso, irmãos? Eu devo fazer, como diz o texto: vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Antes de Cristo revelar-se para o seu povo, irmãos, o antigo homem, o velho homem, reinava em nós. E por isso, se você deseja colocar de lado esse velho homem, você deve assumir de fato a nova vida. E como é a vida anterior? Ela é corrupta, diz o texto. Que se corrompem, diz o texto. Veja, como é a vida anterior? É uma vida que se corrompe. Ele descreve o homem, o velho homem, como sendo literalmente aquele que produz tais frutos. Qual o fruto desse homem? Corrupção. Isso vem dos desejos ímpios dele e que leva o homem à destruição. A palavra corrupto, como é usada aqui no texto, ela se refere àquilo que é antigo, que está completamente associado ao conceito de corrupção. E o que mais isso me leva? A um processo de destruição, de condenação e uma vida de degeneração. Mas outro aspecto também importante, ele usa a palavra engano. Veja o que diz o texto: segundo as concupiscências do engano. Porque a minha mente, as minhas opiniões, as quais eu sigo, as quais eu ando e que eu tenho por verdadeira, na realidade são enganosas. Eu não tenho como saber, irmãos, que essas opiniões, esses conceitos que eu levo na vida são enganosos se eu não conhecer a Cristo. E quando eu conheço a Cristo, eu começo o processo de mortificar a minha velha natureza e me revestir do novo homem. Isto é, negando esses conceitos mundanos, corruptos e me submetendo à vida estabelecida por Deus. Os papistas chegam a dizer, irmãos, que o significado desse texto se refere apenas aos pecados grosseiros, aos pecados terríveis da sociedade. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Aqui inclui todas as disposições, até mesmo aquelas que são aplaudidas pela nossa sociedade, como, por exemplo, ambição, e tudo que procede do amor próprio, do egoísmo e da falta de confiança em Deus. Tudo que procede disso.
Não apenas os graves pecados, não, mas até mesmo aquilo que a sociedade tem por bonito e aplaude. A falta de confiança em Deus leva a todas essas práticas aqui estabelecidas. Ora, irmãos, então, esse engano, ele veio desde o Éden. Você lembra muito bem, a serpente, a mulher disse a Deus, a serpente me enganou. Paulo escreve aos Coríntios na segunda carta dizendo: eu temo que vocês sejam enganados, como foi a mulher no Éden. Como é fácil, irmãos, nós sermos seduzidos pelos pensamentos desse mundo, como superiores, como valorosos, opiniões sobre coisas dessa vida que não estão pautadas na palavra de Deus. E nós vamos sucumbindo a essas coisas. Quantos crentes que eu conheço, de alguma medida, conseguem defender o aborto na nossa sociedade? Que pensamento eles usam para defender isso? Que lógica eles utilizam para isso? Se não as trevas de onde eles saíram e a velha disposição da natureza, produzindo suas próprias opiniões, sujeitando-se aos valores de uma sociedade corrupta e dizendo: eu sigo o que a ciência diz. Ponto. Ponto. E é necessário respeitar a ciência nesses termos, porque o problema não é necessariamente a ciência, o problema é a malignidade do coração do homem, que utiliza a palavra para fins próprios, não para o bem como deve ser. Quantos de nós estamos sujeitos e presos a essa forma? Valores que eu vou sendo que romper, irmãos. Com o meu trabalho, como nós temos estudado aqui na EBD sobre trabalho, a teologia bíblica, o que significa trabalhar, para que trabalhar, como ganhar dinheiro à luz das Escrituras. Quando nós percebemos, nós vamos rompendo com conceitos que não são bíblicos e que dominam nossa maneira de ver o mundo. Infelizmente, assim tem acontecido no meio da igreja. O que é que você imagina? Como pode um cristão se declarar marxista? Como ele pensa? Qual é a lógica do pensamento dele? Como é que ele defende uma tese que se opõe ao Evangelho? Se não são as trevas do seu pensamento, e porque, irmãos, lembrem-se disso, não é a opinião dos outros, é a verdade revelada em Cristo. Não é o pensamento dos povos, é o que está na palavra de Deus. Nós não somos guiados pelas opiniões dos homens. Nós não somos defensores de ideologia, nós não temos uma ideologia para defender, nós defendemos o Evangelho de Cristo. Esteja claro quanto a isso, irmãos. Primeiro eu tenho que mortificar a minha carne. Em segundo lugar, verso 23, preste atenção que Paulo vai dizer: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A primeira parte da vida que habita em mim é morrer. A segunda parte da vida que habita em mim é viver. A primeira parte eu vou morrer para mim mesmo, a segunda parte eu vou viver para Deus. Eu vou renunciar primeiro à minha própria vida, então eu vou viver a vida de Deus. A vida de Deus.
Se os irmãos ainda não tiveram oportunidade de ler as Institutas de João Calvino, eu quero encorajá-los. É uma obra grande, mas preciosíssima. E Calvino, não poucas vezes nessa obra, diz assim: a realidade é simples, eu não vivo mais para mim mesmo. Todo o processo, Calvino, comentando esse texto no volume 4 da sua obra, diz: eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para o Senhor. Eu não vivo mais para os meus desejos, para as minhas opiniões. Eu agora submeto os meus pensamentos à palavra de Deus. Agora eu vou viver. Não vou viver no meu próprio espírito, mas no Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo. Escute as palavras do apóstolo, irmãos. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. João Calvino, comentando esse texto, diz o que significa dizer espírito do vosso entendimento. Ele diz: eu entendo simplesmente o seguinte: ser renovado não somente no que diz respeito aos apetites inferiores ou desejos, que são manifestamente pecaminosos, mas no que diz respeito também a toda a parte da alma, que é conhecida como nobre e excelente. E aí ele cita os filósofos dizendo, como os filósofos afirmam, a rainha de tudo é a razão. Aí ele diz: eu submeto não apenas os meus desejos mais inferiores, mas a minha mente e os meus pensamentos e a minha razão, ela se submete ao ensino de Cristo. Os puritanos afirmavam uma verdade inequívoca. Eles diziam assim: a razão é uma bênção, desde que ela nunca se aparte das sagradas Escrituras, que elas nunca se apartem do que está escrito do ensino de Cristo. É o Espírito de Cristo que produz em nós uma nova mente. Aquela mente que se corrompia, agora, irmãos, é uma mente que busca apenas submeter ao que Cristo ensinou. Ao que Cristo ensinou. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, a vossa razão. E o último verso, então ele aplica isso dizendo: e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Renovados no espírito, renovados internamente, completamente, começando com a mente, começando literalmente com a mente. Que engraçado essa expressão, criado segundo Deus. Quando o catecismo explica também o que significa ser criado segundo Deus, ou o que significa ser criado à imagem de Deus, o catecismo e a confissão vai citar esses textos aqui, tanto de Efésios, aqui lido, quanto de Colossenses. O que eles dizem é o seguinte, irmãos: Adão foi criado dessa forma, em retidão, em justiça e retidão procedentes da verdade. Quando nós caímos em Adão, perceba, a nossa mente caiu em Adão, todos nós caímos em Adão, e Paulo usa a palavra obscurecido de entendimento. Aí Paulo vai e diz assim: agora nós devemos nos revestir do novo homem criado segundo Deus, isto é, criado segundo a imagem de Deus. Esse perfeito homem é o segundo Adão, que é Cristo. O segundo homem é Cristo. Eu vou me revestir. Habita em mim o primeiro homem, Adão.
pelo Espírito que habita em mim, habita o poder da ressurreição de Cristo. Um novo homem está sendo forjado em mim, e eu vou ser transformado à imagem de Deus em Cristo Jesus. Superior, mas passando pelos conceitos estabelecidos ali, criados à imagem e semelhança de Deus no Éden. A regeneração do piedoso é certamente, irmãos, nada mais do que a formação da nova imagem de Deus no homem. É uma manifestação poderosa da graça divina nessa segunda criação. Paulo não escolhe as palavras aleatoriamente, as palavras são bem escolhidas. Perceba, no capítulo 2 da carta de Efésios, ele vai dizer no verso 10 a seguinte expressão: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Agora, nós vamos ser transformados à imagem do seu Filho. Como é que esse homem vai se revelar, segundo o texto? Em justiça e retidão procedentes da verdade. Calvino, irmãos, ele vai compreender esse texto da seguinte maneira. Ele entende, primeiro, essa expressão justiça e retidão procedentes da verdade. Ele usa as palavras justiça como um termo que significa retidão, literalmente, e santidade é alguma coisa superior. Veja, justiça e retidão, ele toma essa palavra por santidade, esse é o termo, justiça e santidade, procedentes da verdade. Ele divide isso da seguinte maneira: ele chama santidade, referindo-se à primeira tábua da lei, e justiça, a segunda tábua da lei. Santidade, referindo-se à nossa relação com Deus, e justiça, à nossa relação com o próximo. Para que nós possamos servi-lo, e veja o que diz lá, por exemplo, o cântico de Zacarias em Lucas 1, verso 74 e 75. Ele diz assim: para podermos servi-lo em santidade e justiça, todos os dias da nossa vida. Santidade e justiça. O que é isso? Nós vamos viver diante de Deus em santidade e praticando a justiça em relação aos homens, segundo tudo procedentes da verdade, não do engano, da verdade revelada em Cristo Jesus. Parece que Calvino tem razão, eu diria. Há um debate sobre esses dois termos, não tenha dúvida, mas parece que Calvino tem razão por uma coisa básica num texto, irmãos. Você vai perceber que dos versos 25 a 32, na sequência, ele vai mostrar os exemplos de como eu devo me despir e como eu devo me revestir na prática. E aí ele cita a lei de Deus. Então, por exemplo, verso 25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Verso 28: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter com que socorrer ao necessitado. Perceba que tudo aqui o que ele estabelece é uma relação com a aplicação da lei moral de Deus. Não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Todos os aspectos da lei são aplicados aqui. Então, nós somos criados para vivermos uma vida santa em relação a Deus e justa em relação aos homens, segundo a verdade do Evangelho. Aqui se estabelece o princípio e a prática da gloriosa mudança que deve ocorrer em nós. Estando você em Cristo Jesus,
O que tem escravizado você hoje? Que pecado tem destruído sua vida hoje? Imoralidade, ganância, vaidade, você sabia, irmãos, que você não deve mais viver segundo os pensamentos, as opiniões de quem não crê no Senhor? Agora você vive segundo a verdade, pelo poder do Espírito que habita em você. Que poder tem te prendido superior ao poder daquele que venceu a morte, ressuscitando o Senhor ao terceiro dia? Que poder maior do que esse poder? Não há. Não há por que você viver escravizado, irmão. Dentro de ti habita o poder da ressurreição. Viva, não mais para você mesmo, mas para o Senhor. Mas deixa eu lhe dizer ainda uma coisa a você que está sem Cristo hoje. E você tem lutado contra o pecado e contra todas as mazelas do seu coração. O mal tem tomado conta da sua vida, dos seus pensamentos. E você tem feito todo esforço, mas a sua mente, o seu coração é incrédulo. Você tenta com a sua força, você tenta com o seu poder. E eu preciso lhe dizer hoje, é um trabalho ingrato esse. É um trabalho impossível para você, mas ao mesmo tempo eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, você pode ser liberto de toda iniquidade hoje, pelo poder daquele que venceu a morte. Pelo poder daquele que venceu a morte. Deixe os seus pensamentos, abandonem suas opiniões e curvem-se diante do Senhor. E Ele diz, mais uma vez hoje, revistam-se de mim. E mais uma vez Ele diz, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de espírito. Me entregue o teu fardo. Você tem tentado viver segundo a tua própria força. E eu vou entregar para você o meu. O meu jugo é suave e leve. Porque você não vai mais ser salvo por sua obediência, mas pelo poder da ressurreição que habitará em você, crendo em Jesus Cristo. A lei não mais me condena, nem me salva, porque não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Venha conhecer o poder daquele que é capaz
de te dar vida. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Deus santo e cheio de misericórdia, oh, nada somos sem Ti, Senhor. Nada podemos sem Ti. O fruto que damos, o Senhor disse: ide, vá, eu te chamei para que você dê fruto. É dado por Ti, é Teu poder, é Tua graça operando em nós. Ah, Senhor, como é bom saber que estamos seguros no Teu conhecimento. A nossa alma está segura naquele que venceu a morte. Abençoa a Tua igreja, Santo Deus. Santifica o Teu povo, Santo Deus. Tu és poderoso, Senhor. Nós confiamos em Ti. A Ti seja o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor.